Evangelho de João 15, nós vamos ler do verso 1 ao 8. O tema da minha mensagem é: viva o seu propósito. Viva o seu propósito. Fala assim a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Quando a gente pensa esse texto, a videira e os ramos, ele é autoexplicativo, né? Ele mesmo vai falando e ele já vai explicando o que cada pessoa é nessa metáfora. Jesus foi um exímio contador de histórias. Durante seu ministério, ele contou várias historinhas. Lembra? Da ovelha perdida, do bom samaritano, do filho pródigo. E Jesus fazia isso porque era uma forma que ele tinha para que o povo entendesse. Ele usava palavras, usava histórias que faziam parte da vivência daquele povo, que eram na maioria pescadores e lavradores. E uma coisa interessante, que quando Jesus contou essa metáfora aqui da videira e os ramos, ele contou na noite em que ele ia ser traído. Então seria a última oportunidade que ele tinha com os seus discípulos para falar sobre o reino, para falar verdades eternas que precisavam ficar inculcadas nos seus corações. Ele usou uma metáfora da videira e seus ramos para nos mostrar como deveria ser o relacionamento entre Cristo e os discípulos. Quando a gente lê a Bíblia, lá no Antigo Testamento, a gente vê que o povo de Israel também foi chamado de a vinha do Senhor. Só que Israel se tornou uma oliveira brava. Por quê? Porque Israel não temeu o Senhor. Israel desobedeceu ao Senhor e fez coisas que o Senhor não se agradava. Em Isaías 5:7 fala assim, que Deus a plantou e a cercou com cuidados, mas Israel produziu uvas bravas. No livro de Oséias, capítulo 10, se refere a Israel como a videira luxuriante, referindo-se à sua idolatria. Agora aqui no Novo Testamento que nós acabamos de ler, aparece um personagem principal falando que ele era a videira verdadeira, né? Jesus afirma bem categoricamente: eu sou a videira verdadeira. Hoje eu vou falar sobre a necessidade de permanecer na videira verdadeira. Por que nós precisamos permanecer na videira, irmãos? Primeiro, porque o ramo não tem vida fora da videira. Tem muitas pessoas que acreditam
que tem como continuar servindo a Deus na sua casa, fora da igreja, fora de Jesus. Tem como? Não. O ramo sozinho é frágil, é infrutífero, é imprestável. Ele serve apenas para ser queimado. Então nós temos que botar no nosso coração que nós precisamos permanecer na videira verdadeira, que é Jesus. Por que nós precisamos permanecer na videira? Porque é por intermédio da videira que o ramo retira os nutrientes para conseguir produzir os seus frutos. Não tem como você frutificar fora da videira. Não tem como você produzir frutos fora de Jesus. Tem muita gente achando que vai acontecer longe da videira. Não tem como. O ramo, ele só produz se ele permanecer na videira. Assim como os ramos dependem da videira para produzir os frutos, da mesma forma, os discípulos dependem de Jesus. O que o verso lá fala? Sem mim nada podeis fazer. Isso é uma coisa interessante, irmãos, porque muitas vezes nós somos tentados a acreditar que a gente faz muita coisa sem Jesus. Se Deus não estiver com você, você nem acorda, você nem levanta, você não respira. Então, quando a Bíblia fala, sem mim nada podeis fazer, é nada. Nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos de Deus para tudo. Nós só vamos conseguir frutificar, porque quando a gente lê esse texto aqui, uma leitura rápida, a gente pensa que o propósito desse texto é o quê? Os discípulos têm que frutificar. Mas na verdade, quando a gente lê esse texto com um pouquinho mais de cuidado, a gente percebe que a principal coisa desse texto aqui não é você frutificar. A principal coisa que está nesse texto aqui é você permanecer na videira. Então, não troque a sua videira por nada. Não troque, não abandone a sua fé por nada. Permaneça em Jesus. A frutificação está condicionada à permanência na videira. Sem a ligação vital com a videira, o ramo murcha e morre. Nós, os ramos, precisamos cumprir a nossa função. Qual que é a nossa função? Dar frutos. Senão seremos cortados da videira e lançados no fogo. Mas nós só conseguiremos produzir frutos, muito fruto, mais fruto, se nós permanecermos na videira. O autor Champlin, Russell Norman Champlin, é um autor bem conhecido, escritor do Novo Testamento interpretado. Ele tem essa frase aqui que eu amo muito, que fala assim, foi ele que planejou que os homens fossem frutíferos, para que buscassem o maior de todos os bens, que é o próprio Deus. Às vezes, como ramos, a gente busca muita coisa na nossa vida, mas às vezes nós esquecemos de buscar a coisa mais importante, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Então, por que nós precisamos permanecer na videira? Em segundo lugar, porque Jesus é a videira verdadeira. Logo, se ele é a videira verdadeira, isso significa que há videiras falsas. O povo de Israel foi chamado à vinha do Senhor. Deus esperava que ele desse uvas boas, mas deu uvas bravas, pois abandonou o Senhor. Que tipo de fruto que você tem produzido? O povo de Israel aqui, Deus chamou aquele povo, tirou aquele povo lá do Egito, levou eles para a terra prometida. Deus fez 1001 promessas para o povo, que ia ser com eles, que ia abençoar, que ia prosperar, que eles iam comer o melhor daquela terra.
o que aconteceu? Rapidamente o povo se desviou do Senhor. Nós precisamos ser vigilantes, irmãos. Por quê? Se nós não vigiarmos, ao invés de nós estarmos na videira, ao invés de procurarmos estar na videira verdadeira, muitas vezes a gente fica procurando videiras falsas por aí. Então, não sejamos como o povo de Israel, porque se o formos, certamente seremos rejeitados, pois é na união com Jesus que o discípulo glorifica o Pai. O que o versículo fala? Todo ramo que estando em mim. O que significa estar em Jesus? Significa você estar ligado, você fazer parte, você depender de Jesus para tudo. Muitas vezes nós achamos que nós somos autossuficientes. Eu me basto, eu vou, eu faço, eu resolvo, eu aconteço. Vai nada, né? A Bíblia fala o quê? Sem mim nada podeis fazer. Então é um versículo que a gente tinha que botar assim bem grande na nossa casa. Sem mim nada podeis fazer. Por quê? Nós dependemos de Deus. Nós somos totalmente dependentes da videira. É por meio de Jesus na nossa vida que nós realizamos as coisas. Nós só conseguiremos ser uma bênção para este mundo, nós só conseguiremos fazer diferença na nossa geração se nós estivermos enxertados em Cristo. Se nós permanecermos na videira. Ramo na videira que dão fruto, o que acontece? O autor do texto lá fala que o agricultor vem, limpa, para que produza mais fruto ainda. Um outro autor chama Warren Wendell, é um pastor, ele fala assim que nós, como ramos, temos o privilégio de compartilhar a vida de Jesus e a responsabilidade de permanecer nele. Você é responsável pela sua fé. Se você é um bom crente, se você é um bom cristão, às vezes a gente atribui ao outro a nossa espiritualidade. Você não pode, a sua fé não depende do outro. A sua fé depende de você permanecer na videira. Você retirar da videira todos os nutrientes que você precisa para a sua vida. A sua fé, irmão, vai ser uma fé firme, uma fé profunda, uma fé inabalável, se você se alimentar da palavra, se você orar, se você tiver compromisso com as coisas de Deus, com a obra de Deus, aí você vai estar agindo igual os discípulos lá. Você vai estar permanecendo na videira. Em terceiro lugar, por que precisamos permanecer na videira? Porque a intimidade com Cristo nos leva a uma vida frutífera. Nós só conseguiremos fazer grandes coisas para Deus se nós estivermos com Jesus. Sozinho, você faz alguma coisa. Tem um ditado popular que uma andorinha sozinha não faz verão. No reino de Deus, nós temos que saber isso bem claro. A nossa interdependência. Por que nós somos interdependentes? Porque nós somos um corpo. E Cristo é o nosso cabeça. Né? O dedinho, Vanderlei sempre usa. Vanderlei é meu esposo. Ele sempre usa essa... Ó, a mão. A mão, para ela ser mão, ela precisa contar com os dedos. O cérebro dá um comando. A mão também só pega algum objeto se ela receber um comando lá do cérebro que é para ela pegar, não é? Então, tipo assim, cada órgão, ele tem uma função. Cada pessoa aqui na igreja é importante. Às vezes você pensa assim, mas eu sou tão assim, não faço muita coisa, eu já sou de idade, já sou idosa. Eu amo aquele versículo. É na velhice que vocês produzirão frutos. Irmão, não existe velho no reino de Deus. E o reino de Deus não tem aposentadoria não, tá? Você pode ter 100 anos. Você vai ter 100 anos pregando. Vai ser 100 anos falando do amor de Deus. 100 anos você salvando vidas. 100 anos você falando da mensagem de libertação.
Por que precisamos permanecer na videira? O amor recebido de Cristo nos impulsiona a amar uns aos outros. Em João 15,16 fala assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos deu o exemplo. Ele nos mostrou a forma como nós deveríamos amar. Jesus, Ele nos amou de uma forma única. Ninguém nos amou como Jesus, que foi capaz de dar a sua própria vida em resgate das nossas vidas. E eu, e você? Como temos amado o nosso próximo? Como que eu tenho mostrado o meu amor pelas pessoas? Será que é o meu amor? Será que eu amo as pessoas de uma forma assim que... sacrificial? Nem sempre, irmãos, vamos falar o português claro. Nem sempre você está com vontade de fazer as coisas. Mas a gente não age só pela vontade. Porque se a gente fosse olhar a nossa vontade, você estaria onde agora? Às vezes você estaria na sua casa, deitadinho, dormindo. Mas a gente vem na igreja por quê? Porque é o melhor lugar para você estar, que é na casa de Deus. A gente vem aqui por quê? Porque Cristo nos amou de uma forma incondicional. E eu preciso amar Ele dessa mesma forma. Eu preciso ser capaz de abrir mão das minhas coisas por causa das coisas do reino. Às vezes a gente fala que ama a Deus, mas a gente não está disposto a abrir mão de nada. A gente não está disposto a entregar nada. E aqui fala que Ele nos amou primeiro. Cristo nos escolheu para que possamos ir e dar frutos. Os discípulos de Jesus produzirão frutos para a glória do Pai. Agora lá também fala de um ramo que não produz. O que acontece com um ramo que não produz? Ele é cortado e lançado no fogo. Então, que tipo de ramo que eu quero ser? Eu quero ser um ramo que produz ou quero ser um ramo que é descartado, é lançado no fogo? Que fruto Deus nos chama para produzir? A videira, ela cumpre a sua função, o seu propósito, produzindo uvas. E nós? Que fruto será que Deus espera que nós produzamos? O amor e a disposição de servir. A Bíblia fala que nós temos que dar os frutos do Espírito Santo. Todo mundo sabe, né? Gálatas 5. Amor, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, disposição de servir. Você tem essa disposição de servir? Pastor Ari está chegando aí, ano que vem ele estará aqui. Né? Pastor, pode contar comigo. Tudo que o senhor precisar. Eu vou ser uma bênção na sua vida. Eu vou ser uma bênção para essa igreja. Eu vou ser uma bênção na minha comunidade. Por quê? Porque eu estou aqui servindo a Cristo. Amém? Então nós temos que ter isso no nosso coração. Que da mesma forma com que Cristo nos amou, é a forma que eu preciso amar o meu próximo. Martinho Lutero diz: fé e amor perfazem a natureza do cristão. A fé recebe, o amor dá. A fé leva a pessoa a Deus. O amor a aproxima das demais. Através da fé, ela aceita os benefícios de Deus. Através do amor, ela beneficia os seus semelhantes. Então, irmãos, não sejamos cristãos egoístas. Eu só quero receber. Só quero receber do amor de Deus, eu só quero receber. Não, nós precisamos ter o nosso coração disposto a dar, a compartilhar. Da mesma forma com que nós fomos abençoados com a palavra, por que nós ministramos? Por que nós pregamos sobre o amor de Deus? Porque nós estávamos perdidos e nós fomos achados. Nós andávamos em trevas e nós vimos a maravilhosa luz de Jesus, não é?
cada um de nós andávamos pelos nossos caminhos, fazendo, não vou nem falar o quê. Vivíamos a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, fazendo o que estava na nossa cabeça. Mas a Bíblia fala que Deus nos amou. Ele foi lá, te pegou pela mão, te trouxe e falou assim, você é meu. Você é meu. Nos trouxe para aqui para quê? Para que nós o sirvamos com todo o nosso coração. Crente não pode ser uma pessoa triste. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O fruto do Espírito é a alegria. Não tem como eu falar que eu temo a Deus, que eu sirvo a Deus, e eu andar assim, ô vida, ô dia. Não, irmãos. Alegria. Como que a gente vai impactar as vidas das pessoas? As pessoas têm que olhar para nós e falar, não, mas aquele povo é diferente. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, você pode estar no meio de 1000 pessoas. Quando você vê uma pessoa que é crente, uma pessoa que tem o Espírito Santo na vida dela, na mesma hora, o Espírito testifica com o seu Espírito, ali é de Deus. Por quê? O semblante é diferente. Então, até nisso, irmãos, a gente tem que vigiar. Por quê? O inimigo, ele fica nos oprimindo, ele fica nos acusando, ele fica botando um fardo pesado sobre nós, mas Jesus já veio para transformar, ele já veio para tirar o fardo e colocar um jugo suave e leve. Amém? Então, permanecer em Jesus é essencial para viver e frutificar. Vá para casa, você guardar essas 2 palavras, eu já vou para Narandiba feliz da vida. Permanecer e frutificar. Tem muita vara achando que é videira. Precisamos ter consciência do nosso propósito. Nós somos o quê? Ramos. Nós somos o quê? Varas. Cada um tem o seu papel. Jesus é a videira. Não queira ocupar o lugar de Deus na vida de ninguém. Você foi chamado para ser vara, para ser ramo. Você foi chamado para dar fruto. É na união com Jesus que o discípulo glorifica o Pai. Que tipo de ramo você tem sido? Você tem produzido fruto, mais fruto ou muito fruto? Nesse texto que nós lemos, ele mostra 3 níveis de fruto na igreja: fruto, mais fruto ou muito fruto. Então vai para casa pensando: o que eu tenho produzido? Fruto, mais fruto, ou será que eu tenho produzido muito fruto? Vamos ver 2 exemplos de pessoas que produziram: Judas e Pedro. Judas andou com Jesus, viu os milagres de Jesus. E o que aconteceu no final da vida de Judas? Ele vendeu Jesus por 30 moedas. Ele não permaneceu na videira. Agora Pedro também foi discípulo de Jesus, andou com Jesus. Quando precisou dele testemunhar da fé, ele falou o quê? Não te conheço. Por 3 vezes ele afirmou que ele não conhecia Jesus. Mas depois a Bíblia fala que quando ele ouviu a voz do galo, o galo cantando lá, ele prontamente se arrependeu. E depois disso, Pedro produziu muito fruto. Irmãos, não deixe nada atrapalhar a obra que Deus chamou você para fazer. Deus te chamou para produzir muito fruto. Não é fruto ou mais fruto, é muito fruto. Então, assuma o seu papel. Se posicione espiritualmente. Por isso que eu coloquei lá o tema da mensagem. Viva o seu propósito. Ninguém vai viver aquilo que é para você viver. Você foi chamado para te frutificar. Você foi chamado para ser uma bênção nessa igreja. Não abra mão disso. Se o inimigo vier com conversinhas, com mexerico, com confusão, você ora, repreende, fala: ó diabo,
apartai-vos de mim. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Eu estou aqui para frutificar. Eu estou aqui para fazer diferença nessa igreja, diferença nessa cidade. E eu espero que você vá para a sua casa pensando: que exemplo que eu vou seguir? Judas ou de Pedro? Deus nos chamou para uma grande obra. E Ele quer que nós possamos frutificar. Para frutificar, a regra básica é permanecer na videira. Então, permaneça na videira. Não abra mão da sua videira. Não troque a sua videira por outra videira. Só existe uma videira verdadeira, que é Jesus. Pai Santo, Pai amado, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos permanecer na videira. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos fazer diferença, Pai, no Teu reino. Senhor, nós queremos proclamar, Jesus, as Tuas virtudes. Senhor, sabemos que nós não somos exemplo para ninguém. Sabemos que nós temos que aprender com o Senhor a ser manso, a ser humilde. Sabemos que nós dependemos para tudo, Jesus, para tudo realmente que nós formos fazer. Mas uma coisa, Deus, eu digo para o Senhor nessa noite: nos ajude, Senhor, a permanecermos na Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a permanecer, Senhor, na fé que nós já temos. Nos ajude, meu Deus, a produzir muitos frutos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade e passar a palavra.